amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tanto quem tá agora ao vivo, como quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que segunda-feira de vocês tenham começado bem essa semana, mas que principalmente que Deus abençoe hoje e sempre. Vamos fazer o sinal da nossa fé. Vamos fazer o sinal da cruz para começar aqui essa noite tão especial do estudo bíblico, que a gente faz com tanto carinho, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos guie, nos ilumine nessa noite de hoje e sempre, Senhor, que seja sempre conforme a tua santa vontade. E que seja o teu Espírito Santo que vá agindo, que vá colocando cada palavra na minha boca e que também vá entrando no coração de cada um, porque Deus sabe por que você está aqui e Deus sabe por que você tem que escutar desse momento, o que você tem que levar para a sua vida, tá certo? Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos deixe bem sensíveis à presença dele, que é constante em nós. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Gente, uma vez que eu já coloquei aqui para vocês, né, que nós estamos começando nosso estudo bíblico, eu queria lembrar de uma coisa muito importante. Não sei se vocês perceberam que eu até mudei de local aqui hoje, porque eu acho que fica bem melhor pra gente fazer um estudo bíblico assim. Parece que a gente tá junto, né? Então, peguem a Bíblia de vocês, se vocês não tiverem pegado ainda. Se vocês tiverem um caderno por perto, também é bom, né? Eu gosto de colocar as coisas nessas notas de rodapé que eu já deixo aqui na Bíblia, então não vou pegar um caderno, mas se vocês tiverem, anotem também, tá bom? E eu acho que vocês lembram de um estudo bíblico que nós fizemos em setembro, que foi o mês da Bíblia, né? Que a gente enfatizou muito a questão de todas as vezes que a gente for ler qualquer coisa na Bíblia, a gente tem que ir com o olhar da fé. Então, a gente não pode analisar algumas coisas literalmente, nós temos que ir com o olhar da fé, primeiro de tudo, certo? E a segunda coisa muito importante quando a gente vai fazer um estudo bíblico, quando a gente vai ler a Bíblia, é a gente ter o catecismo da Igreja Católica, tá? Porque é dado à Igreja Católica o carisma da interpretação da Bíblia, tá bom? Então, eu tô aqui com o catecismo aberto aqui no computador e também tô com esse livro que é do catecismo também da Igreja Católica, juntinhos pra gente poder interpretar melhor. Então vamos lá. O que foi suscitado no nosso coração para esse mês? Novembro, na Igreja Católica, é dedicado às almas do purgatório, certo? Então, como é dedicado às almas do purgatório pela nossa Igreja Católica, me veio muito forte quando a gente estava vendo qual seria o tema do nosso estudo bíblico, que a gente deveria falar sobre alma. Vejam, até por conta de outras religiões e etc., a gente escuta muito falar sobre espírito, não é mesmo?
mas a gente nem sempre pensa qual é a composição do nosso ser, porque não é à toa que a gente escuta, né? Corpo, alma, espírito, é até a passagem bíblica que a gente colocou na arte aqui do nosso estudo bíblico de hoje, né? Aquela passagem de 1 Tessalonicenses que fala que quando São Paulo fala assim, eu espero que vocês mantenham corpo, alma, espírito, coração, tudo perfeitos para a volta do Senhor. Então, o tema do nosso estudo bíblico de hoje é sobre as almas. Oh, Hannah, necessariamente sobre as almas do purgatório? Não. Estou só contextualizando para vocês entenderem que surgiu dali a ideia. Como nós vamos contemplar no mês de novembro, estamos contemplando, né, as almas do purgatório, me veio muito forte da gente aprofundar quais são as bases bíblicas para a gente entender o que é a composição do ser, né? E o que trata a alma, né? Então, só lembrando, gente, eu não sou estudiosa, não sou formada em teologia nem nada, mas eu tô aqui com a Bíblia e com o Catecismo da Igreja Católica para conversar com vocês sobre o que eu entendi desse assunto, tá bom? Então, obviamente, se vocês quiserem se aprofundar, a gente tem que fazer um estudo com um teólogo, a gente tem que ir pro padre e etc, tá bom? Então, assim, a gente vai só compartilhar aqui nós, juntos, sobre alguns pontos que eu fui entendendo e que foi tocando no meu coração de falar para vocês, tá certo? Então, vamos começar com uma questão muito básica, que é o quê? A composição do ser. O ser humano, eu, vocês que aqui estão, nós somos compostos de quê? Nós somos compostos de quê, basicamente, né? Nós somos compostos, se a gente for para... Anotem aí ou abram aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque já tá balançando horrores aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. 1 Tessalonicenses, TS, isso. Capítulo 5, versículo 23. Olhem aí na Bíblia de vocês. Ou anotem para vocês verificarem depois. Quando a gente fala do que o nosso corpo é composto, a gente tem aqui o nosso ser composto, tem aqui na passagem de Tessalonicenses. Que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala da composição do nosso ser, essa passagem bíblica, São Paulo deseja que os tessalonicenses tenham incorruptíveis, né, o máximo de santos possível em plena santidade, o espírito, a alma e o corpo. E aí é que tá, gente. Quando a gente fala de espírito, alma e corpo, a gente começa a entender, a meio que misturar duas naturezas, certo? Que é a natureza do corpo e da alma, tá? Quando a gente fala assim, se eu for ao pé da letra, tá? O que a Igreja Católica fala no Catecismo da Igreja Católica, né? O que ela fala? Que nós somos corpo e alma. E a alma é o princípio espiritual. A alma é o fundamento, certo? Só que nós somos seres espirituais. Então, é como se a alma, ela tem uma vocação espiritual. Então, a alma, ela é manifestada, a substância da alma é o espírito. Do mesmo jeito que a substância do corpo é a matéria. Deu para entender, mais ou menos, gente? Por favor, coloquem aqui nos comentários se vocês estão entendendo. É assim, o corpo, a substância do corpo, nós somos corpo e alma, tá? A substância do nosso corpo é a matéria, ok? É a matéria. E a substância da nossa alma é o espírito, certo? Eu fiquei toda quente aqui agora. A nossa manifestação, a nossa substância, certo? É o espírito, porque nós temos a vocação espiritual, certo? Isso é muito lindo, né, gente? Isso é lindo demais. Então, a gente não é isso, meninas, isso. Então, o corpo, a substância é a matéria, né? E a substância da nossa alma
é o espírito. Então, a gente vai achar na Bíblia alguns trechos que vão falar de todos esses componentes. Mas o componente real que nós, assim, né, se a gente for ao pé da letra mesmo, o que a gente tem de mais íntimo, de mais, assim, sagrado, vamos dizer assim, é a alma. Porque quando a gente morre, a alma, ela é separada do corpo. E a alma, ela é imortal. E o corpo, ele é mortal. Então, o corpo, ele se extingue, né? A manifestação do corpo, a substância do corpo, que é a matéria, ela se extingue. Porém, a nossa alma, ela é eterna, tá? Então, é uma coisa que eu vou enfatizar para vocês muito, porque foi um dos entendimentos que eu tive quando eu estava estudando, e é uma das coisas que eu mais aprendi também com os professores de teologia que eu assisti às aulas deles, é isso. A substância do corpo é a matéria e a substância da alma é o espírito. Tá bom? Vamos para um exemplo de seres espirituais. Todos somos seres espirituais. Mas às vezes o povo fala assim, existe anjo e existe espírito. O anjo é espiritual, gente. Certo? Por quê? Você já viu um anjo estar encarnado? O anjo não está encarnado. Entendeu? Jesus, ele é espírito. Deus é espírito. Né? A substância, né? É espiritual. Só que no seu infinito amor por nós, quando ele quis nos salvar, ele colocou o filho dele para também se incorporar. Ele que é espírito, ele colocou no seu infinito amor para nos salvar, ele deixou o filho dele ser consubstanciado em matéria. Entendem? E quando o nosso Salvador, ele morreu e se separou a carne da alma, o corpo da alma, ele ressuscitou. Por quê? Porque só ele, né, poderia, ou por meio da vontade dele, como aconteceu no exemplo de Lázaro, que a gente encontra na Bíblia, ele ressuscitou, porque houve novamente essa junção de corpo e alma. É muito lindo, né, gente? Então, assim, nós somos seres compostos de corpo e alma. Nossa alma tem a vocação espiritual para existir. A substância do corpo é a matéria, a substância da nossa alma é o espírito. Mas aconteceu tudo isso. Aconteceu tudo isso para nossa salvação. Deus, que é espiritual, manifestado em 3 pessoas, ele veio e foi consubstanciado em matéria do seu filho. É muito lindo, né, gente? Então, assim, esse foi o entendimento que eu consegui ter a partir dessa leitura, porque quando a gente vê essa 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, a gente vê ele dizendo que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível. Então, gera uma dúvida. Qual seria a diferença de alma para tudo isso, né? De alma para espírito, para corpo. Para alma, para o corpo, a gente não tem muita dúvida, mas eu acho que a dúvida que é gerada maior é a questão do espírito para a alma, né? Se tem diferença ou não. Eles são naturezas que elas são complementares, né? Como eu disse para vocês, a alma tem a vocação espiritual, mas é a alma que tem a intenção, é a alma que tem toda a intenção. É o mais íntimo, é o que foi criado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que foi criado? O que é mais íntimo pra gente? A nossa alma. E não sou eu que estou falando isso, tá? Anotem aí, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Certo? Quando vocês vão lá em Mateus 10, 28, a gente acha que o que é de mais valoroso é a alma. Porque a alma significa o princípio espiritual do homem. Então, entendem? Não existe o espírito sem a alma. A alma tem a vocação espiritual. A substância da alma é o espírito.
Então ela é o que existe de mais íntimo, que foi criado, que é imortal, é a sua alma. Que a gente tem que ter muito... Eu não vou nem usar o nome imortal para não ficar confundindo da questão da separação, né? Mas a alma, ela é o que a gente tem de mais precioso que a gente tem que cuidar. Entendem? Então, peguem aí Mateus 10, só pra gente confirmar todo o contexto dessa passagem. Eu tô aqui com a Bíblia, tô colocando aí. Quer dizer, tô colocando aqui, né? Vocês estão colocando aí. Mateus 10, no versículo 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Forte, né, gente? Depois ele fala assim, não se vendem 2 pardais por alguns trocados. A gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter um amor muito grande com a nossa alma. Entendem o que leva à perdição da alma? O pecado. E a gente tem que ter muito cuidado com a perdição da nossa alma, com coisas que não levam a nossa alma para estar junto do nosso Senhor. Então, vejam, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Uma pessoa que, por exemplo, ela é assassinada, aquela pessoa ali que assassinou ela tirou a vida dela, tirou o quê? Matou o corpo dela. Mas a alma dela, ela, para ser corrompida, ela não é corrompida pelo ato de perder a substância da matéria. Vocês já ouviram um relato que fala que tem uma... Eu realmente esqueci o nome da santa, que ela perdoou o assassino dela no momento ali da morte. Então, assim, naquele momento de revolta, ela podia desejar o mal, ela podia tentar revidar, matar também a outra pessoa. Naquele momento ali de raiva, aquele momento crucial ali. Mas a alma dela não foi corrompida. Ela não foi para o sentimento de vingança, ela não foi para o pai de todos os pecados, que é o orgulho que geraria qualquer outra coisa ali. Ela agiu conforme o que ela foi criada. Que é um amor infinito, um amor misericordioso, um amor que perdoa. E ela perdoou ali naquele momento. Então, lembre-se sempre que nessa composição do ser, de corpo e alma que nós somos, o que tem de mais valor é a alma, porque existem formas, e a gente não tem que ter medo dessas formas que matam o nosso corpo, mas sim daqueles que corrompem e matam a nossa alma. Como ele fala aqui, o corpo, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Forte, né? Então nós temos que ter cuidado com o que pode arruinar, o que pode matar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. É difícil falar sobre isso, que a gente sempre deixa para pensar depois, né? Nessa questão da separação quando a morte, né? Que é a separação do corpo e da alma, a gente sempre deixa para pensar depois. A gente tem esse hábito de assim, não vai acontecer. Mas, incrivelmente, esse tema a gente tinha decidido muito antes de acontecer todas essas coisas que estão acontecendo ultimamente. Foi antes de entrar o mês, né? Que o mês já entra com o dia de finados. A gente foi suscitado esse tema antes desse acidente com a cantora e tudo. Então, assim, a gente às vezes deixa para pensar um pouco depois e sobre essa separação, e fica parecendo até que a gente está seguindo essa onda do momento que está acontecendo, mas não. É uma coisa que a igreja fala que a gente tem que estar sempre preocupado. Às vezes a gente sempre fala, quando a gente está rezando aqui os rosários e os textos, a gente fala o quê? Pelas almas do purgatório, por isso que a gente tem que pedir muito pela nossa alma também. Pela conservação da nossa alma. Para que a gente esteja livre das coisas que
matam a nossa alma. Mateus 10, 28. O que é de mais valor é a alma, porque o corpo ele pode ser perdido, mas a gente tem que ter cuidado com o que pode fazer padecer no inferno a alma e o corpo. Tá bom? Então, não vamos esquecer dessa composição do ser, do mesmo jeito que a gente cuida da gente psicologicamente e fisicamente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo, pela nossa alma ter a vocação espiritual, a nossa matéria, o nosso corpo é a substância, é a matéria. Nós estamos fazendo o que nesse momento, enquanto nós estamos unidos, corpo e alma? Nosso corpo está sendo templo, sacrário do Espírito. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Gente, me deem só um feedback aqui se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu sei que teve gente que eu fui vendo aqui. Sejam bem-vindos. Que eu tô vendo que estão entrando depois. A primeira lição que a gente enfatizou muito aqui foi a questão do corpo e da alma como a composição do ser, tá? Que o nosso corpo, a substância do nosso corpo é a matéria e a substância da nossa alma, que como diz em Mateus 10, 28, é o que é mais valoroso, que a gente tem que ter mais cuidado com a nossa alma, né? Do que o que mata o corpo, mas a gente tem que cuidar com o que pode matar a alma, é o mais valoroso. A alma significa princípio espiritual do homem. Então, ele é o mais valoroso aqui nessa composição, certo? Então, a substância da alma é o espírito, certinho? Vocês tá ok? Só me falem aqui se tá ok essa parte, para quem entrou agora também. E para quem entrou também agora, as duas passagens que a gente se baseou para falar essa parte inicial foram 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Mateus, capítulo 10, versículo 28. Obrigada, dos anjos. Obrigada. Então, uma vez que a gente passa dessa composição do ser, vamos falar sobre o espírito e a matéria no homem. Gente, o espírito e a matéria, a gente já entendeu que são as substâncias do corpo e da alma. Então, o espírito e a matéria no homem não são duas naturezas que são unidas. Não são unidas. Por quê? Porque elas são de naturezas diferentes. Mas a união delas forma uma única natureza, que é o quê? O nosso corpo. Nossa, eu vou falar isso várias vezes, vocês vão ficar abusados disso, mas eu preciso falar para vocês. A substância do nosso corpo é a matéria. A substância do nosso corpo é a matéria. E a substância da nossa alma é o espírito. Então, estamos falando das substâncias agora. Nosso espírito e a nossa matéria, em nós seres humanos, são de duas naturezas diferentes. Uma é da alma, a outra é do corpo. Então, elas são de naturezas diferentes, mas elas unidas, elas formam uma única natureza. Elas formam uma única coisa, que é o quê? O corpo. Certinho? Então, isso a gente percebe muito bem, e aí eu queria que vocês anotassem, esse entendimento, tá? Do espírito e da matéria formando, onde foi que eu achei? No parágrafo 362 do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, como a gente já falou, todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, tem que ser com o olhar da fé e tem que ser com o Catecismo da Igreja Católica do lado. Então, quando eu fui me preparar para falar para vocês desse tema, eu fui buscar o que o Catecismo da Igreja Católica fala. E esse entendimento que eu acabei de explicar para vocês, da formação do corpo por meio das substâncias, espírito e matéria, né, distintos, mas que formam o corpo quando unidos, vem da onde? Parágrafo 362 até o parágrafo
368 do Catecismo da Igreja Católica, que fala do quê? Corpore et anima unus. Corpore et anima unus. Como que é essa vivificação do corpo, a unidade, que é a unidade de corpo e alma. Tá certo? Então, tudo isso que eu falei até agora tem lá. Eu vou enfatizar para vocês antes de chegar no que todo mundo sempre se pergunta, e se pergunta muito também, principalmente nesse mês de novembro, que é dedicado às almas do purgatório, né? Então, antes de chegar nessa parte da salvação das almas, né? O que a Bíblia traz sobre esse aspecto, eu queria deixar bem claro para vocês alguns aspectos que a gente encontra na Bíblia que o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizendo, tá? Escutem só. Desculpa. A pessoa humana, ela é criada à imagem de Deus. É um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. A narrativa bíblica que a gente viu, ela exprime essa realidade numa linguagem simbólica quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, inflou pelas narinas do sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivo. O homem no seu ser total foi, portanto, querido por Deus. Gente, é uma linguagem figurada, simbólica, que Deus soprou a vida, certo? Mas nós somos corpos e almas. Nossa alma tem a vocação espiritual, mas a alma, como diz em Mateus 10, ela é justamente o que a gente tem mais de íntimo vindo da criação. Então, para o nosso ser estar composto, é corpo e espírito. Tem como matar o corpo e a alma, ela tá ali no caminho da santidade. Mas cuidado com o que mata o corpo e a alma, né? Como tem nessa passagem de Mateus. Eu quis relembrar para vocês essa questão da imagem, que é muito importante. E por último, muitas vezes a palavra alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele a imagem de Deus. Alma significa princípio espiritual do homem. Coisa mais forte, mais linda que a gente tem, coisa que tem mais ser preservada é a nossa alma. Vocês lembram que eu falei para vocês ainda agora? Como nós somos corpo e alma, enquanto estiverem essas duas naturezas unidas, nosso corpo está sendo sacrário para nossa alma. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. A gente tem que cuidar muito bem de todos os aspectos, tanto da nossa alma quanto do nosso corpo. Sabe quando você descuida do cuidado com o seu corpo, sem entrar nessa parte estética, né? Tô falando pra vocês assim, quando você descuida da parte do cuidado do seu corpo, quando você deixa sempre para depois um cuidado, um exame, uma avaliação, alguma coisa, a gente tá sendo um pouco descuidado da nossa matéria, né? Nosso corpo, a substância do nosso corpo não é matéria, então a gente está sendo um pouco descuidado com a nossa matéria, o que guarda o nosso Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo em nós, a nossa alma. Isso é muito lindo, né, gente? Eu já falei pra vocês que eu acho incrivelmente bonito, porque Deus, né, ele tem essa manifestação, né, nossa alma tem a manifestação espiritual e Deus é espiritual. E aí ele ama tanto a gente, tanto, 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 que para nos salvar, ele deixou o Filho dele, o Filho único dele na Trindade Santa, deixou o Filho único dele se encarnar, se consubstanciar em matéria. Sabe? Então isso é muito, 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 muito lindo. Eu não sei explicar, eu vou parar de falar isso pra vocês, que eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falei já isso pra vocês, né? Ai, ai. Olha,
Vamos fazer o seguinte, vamos agora comentar justamente o que sempre nos toca muito no mês de novembro, que é dedicado às almas do purgatório, que é a morte, né? A morte, quando a gente vai analisar no sentido da composição do ser, a morte nada mais é do que a separação do corpo e da alma. O corpo e a alma são os componentes do ser humano, né? Então, o que acontece? Quando existe essa separação entre corpo e alma, é quando existe a morte. Então, são naturezas diferentes, né? O corpo e a alma consubstanciado a sua substância, a substância do corpo é a matéria, a substância da alma é o espírito, elas estão unidas enquanto vida. Quando elas são separadas, é que existe a morte. Nossa matéria, ela é perecível, nossa alma é eterna. E aí, ocorreu isso, ocorre a morte, né? Por isso que a gente reza pelas almas que estão no purgatório, que elas não podem pedir por elas mesmas, porque quando ocorre esse momento, essa cisão ali, né? Quando elas passam para esse outro plano, elas não podem corrigir coisas que elas fizeram em vida. Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz esse sentido de comunhão, de unidade, que nós estamos em comunhão e unidade, e a gente pode pedir pelos nossos irmãos. É por isso que a gente fala muito em corpo místico. Acho que vocês já acompanharam aqui quando eu estou conduzindo, eu sempre falo, a gente está em corpo místico de oração aqui. Nós somos, né? A alma, ela tem essa vocação espiritual, e quando a gente está unido, a gente lembra muito dessa unidade única, mas é essa unidade que nós temos, né, da alma, do nosso espírito ali em comunhão, uns pelos outros. Então, o que é que a gente tem na Bíblia sobre a salvação das almas? Vou pedir para vocês colocarem aí. Estou aqui com a Bíblia aqui do lado e o Catecismo da Igreja Católica do outro. Não vou folhear pra gente não ficar, pra não perder muito tempo aqui, mas eu já deixei separadinho. Anotei aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 30 ao 31. Deem uma olhada aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 30 ao 31. Fala assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Olha a importância da fé. Vocês lembram que em um dos momentos da misericórdia a gente já falou sobre a fé, né? A fé é você acreditar e você manifestar o que tem de mais íntimo em você, que é a criação. Deus te criou. E Ele te criou para quê? Para o amor. Ele te criou por amor, para o amor. Amor seu com Ele e seu com seus irmãos. Isso é fé. Falar que eu sou criatura de Deus e que mesmo sem conhecer, eu amo vocês, meus irmãos. Eu não estou sendo falsa, eu não estou sendo exagerada. O princípio do ser humano é o amor. Nós somos criados por amor e para o amor. Uma vez que nós fomos criados dessa forma, a nossa alma, ela consegue ser salva. Nós e todos os que a gente está ali honrando também, pela nossa fé. Está muito claro aqui em Atos dos Apóstolos. Ele fala assim: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pessoa que pergunta da salvação, ela não está perguntando o que é que eu faço para não morrer. A pessoa nasce sabendo que vai morrer. Todo mundo sabe que nasce, todo mundo aprende o que na escola? A primeira coisa que a gente aprende com aquela experiência do feijãozinho, não sei nem se isso existe mais, mas na minha época tinha. Do feijãozinho ali no algodão e tudo mais. Que existe fases da vida, que é nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo sabe que vai morrer.
Mas quando você chega para alguém e fala assim, o que eu posso fazer para ser salvo? É a sua alma. É com a alma que você está preocupado. Entende? A substância do corpo é a matéria. A substância da alma é o espírito. O que te leva a querer essa salvação eterna, essa sua intenção, esse seu amor, é a sua alma. Entende? A matéria, ela é só uma forma de você estar aqui nesse plano, tá? O seu corpo está consubstanciado na matéria. Quando você fala em salvação, é a sua alma, é a sua intenção de permanecer sempre que está ali colocado. Então, o que ele fala? Creia no Senhor Jesus, manifeste sua fé. E vocês viram o evangelho do dia de hoje, né? Então, engraçado que eu tenho a placa da minha casa aqui, ó. Também, ó. A fé é a chave da casa de Deus. Enfim, tenham fé. Tenham a fé, creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua família. Aí você fala, ó, Hannah, eu vou ter o poder, se eu crer, eu vou ter o poder de salvar e tudo mais. Volto a dizer, nós somos criaturas de Deus. Nós somos feitos por amor. Deus nos ama tanto que nos fez. E Ele fez por amor. Seu com Ele, essa relação linda que nós temos, Criador e criação, e para os seus irmãos. Então você pode pedir. Toda a sua fé ela pode ser exercida assim para o seu irmão, né? Isso é o entendimento que eu tô tendo, tá? Gente, ficou preto aqui pra mim e voltou. Tá tudo ok? Só me falem se vocês estão escutando direitinho, por favor. Quando vocês colocam aqui no chat se tá tudo ok, porque ficou preto pra mim e depois voltou. Ai, obrigada, Kátia. Obrigada, dos anjos. Hebreus 7, versículo 25. Anotem aí, ou podem abrir. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Vejam bem. É tempo que vocês vão colocando, eu vou dando aqui a interpretação que me veio ao coração, tá? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Mais uma vez a questão da fé. Mais uma vez a questão da intercessão da nossa fé, da nossa crença em nosso Senhor Jesus e de todos os apóstolos a quem ele confiou os ensinamentos, a igreja, os apóstolos foram a primeira igreja. Tudo que ele confiou aos apóstolos foi a instituição da primeira igreja. Então, tudo que a gente acredita ali naquele momento, né, toda essa nossa fé nessa salvação, sim, está tendo essa intercessão. Gente, Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 16. Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16. Coloquem aí, ou anotem, para vocês verem depois. Nos evangelhos todo mundo já sabe, né? Mas eu faço isso com as crianças, sempre pra eles lembrarem, eu faço, gente, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, assim, é o segundo, tá? Eu falo, Marcos é o segundo. Então, Marcos, o segundo evangelista, assim, na ordem, né? 16, versículo do 15 ao 16. Pronto. O que fala nessa passagem pra nós? Obrigada, Kátia. É que eu tô com medo de digitar aqui, aí tá balançando, por isso que eu parei de colocar aqui pra vocês. Marcos 16, do versículo 15 ao 16. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditam são esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas,
se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aí eu volto a falar para vocês o que, minha gente? Quem acreditar e for batizado será salvo. Mais uma vez a Bíblia dá indícios pra gente e tem tudo isso também no Catecismo da Igreja Católica, tá? Mais uma vez a gente tá falando da salvação de quê? Da nossa alma. Quando você se preocupa aqui, ó, quem acreditar e for batizado, o batismo é o quê? É a santificação, a purificação dos pecados. Uma pessoa que está ali purificada, santificada de todos os seus pecados naquele momento ali do batismo, o que acontece? Quem for batizado será salvo. Por quê? Ninguém se batiza sem aceitar Jesus. Ninguém se batiza sem aceitar Jesus, sem professar a fé. Mais uma vez, se você tiver fé, você será salvo. Se você crer e for batizado, quem acreditar e for batizado será salvo. E nós estamos referindo ao quê? A nossa alma. Me desculpem, mas eu sinto muito forte no meu coração de falar isso o tempo inteiro. Nossa substância, nós somos corpo e alma. A substância do nosso corpo é a matéria. A substância da nossa alma é o espírito. E aí quando a gente fala de acreditar, é a intenção, é a nossa alma. E esse ato ali do batismo é essa junção de corpo e alma naquele momento. Para finalizar, vamos lá em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16, que fala assim. Lembrando que nessa terceira parte do nosso estudo bíblico, segunda parte, do estudo bíblico de hoje, a gente está falando agora da salvação das almas. Primeiro a gente se deteve sobre a composição do nosso ser, né? Corpo e alma e a sua substancialidade. E agora, João 3,16. Deu tempo já, gente, de pegar aí? Qualquer coisa anota, tá? João 3,16 fala: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que eu vinha falando para vocês, né? Porque Deus amou tanto o mundo, o Criador ama tanto a sua criação e tá tão interligado isso que ele deu o seu Filho unigênito, Deus, né? Que a nossa alma tem a vocação espiritual e Deus ali, em suas três pessoas, espiritualmente, ele amou tanto que deu o seu Filho eterno para ser encarnado, para ser momentâneo, para o seu corpo se substanciar em matéria. E ele deu o único filho dele para que todo que nele crê, não é nem único, é unigênito, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Minha gente, tomem posse dessa palavra. Olha quanto isso é forte. Ele podia não ter dado. E mesmo assim seria um amor imenso. Mas o que a gente não entende, Deus entende. E ele pegou e deu seu Filho unigênito para nós. Para nossa remissão. Para nossa remissão. Ele deu o Filho unigênito dele para nossa remissão. De tanto amor que ele sente. O amor de Deus por nós é uma coisa que a gente nunca vai conseguir entender. E aí ele deu para que a gente não pereça. Para que a gente não pereça, para que a nossa alma não perecesse. Porque o nosso corpo, a nossa matéria, a gente sabe que vai perecer. A gente sabe que existe a cisão do corpo e da alma ali no momento da morte. A gente sabe que vai perder a parte corporal da substancialidade da matéria. Mas, para que a gente não pereça, para nossa alma não perecer, é que Deus deu o Filho unigênito. Para que a gente não pereça, e olha, tome posse aí desse finalzinho, viu? Não é só para que você não pereça, não.
mas é que você ganha vida eterna. Para você não ficar ali, ó, condenado no inferno. Sofrendo ali. Certo? Olha o quanto é forte. Não é nem que você, não é nem só que não pereça, ainda é para que você tenha vida eterna. Porque é aquilo que a gente já falou em outros estudos. No caso, né, pelo entendimento que se tem, a ida ao purgatório é uma alma que já está salva. Ela vai passar por aqueles momentos, mas ela vai ter a purificação para poder estar junto do Pai eternamente, né? Isso daí é outro estudo, mas vocês lembram que a gente já comentou sobre isso. Agora eu juro que é o final, tá? Quer dizer, nem juro não, mas porque se vier outra inspiração eu vou falar. Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 38. Kátia, me ajuda aí, que você tá me ajudando hoje aí. Atos dos Apóstolos, é AT, capítulo 2, versículo 38. Aí tem lá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, tem aqui no computador. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ai, não, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Pedro foi questionado e ele respondeu: arrependam-se. Arrependam-se de tudo que aconteceu, que você fez, que você pensou em fazer. Arrependam-se de tudo que você fez que lhe separou do amor de Deus, que separou do caminho que você sabe que é reto, da vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Arrependa-se. Como é que a gente faz para saber, Ohana? As coisas de Deus são tão perfeitas que a gente tem até o como seguir. Quando a gente vai fazer a confissão, a gente faz um exame de consciência e aí a gente passa pelo quê? Pelos 10 mandamentos e pelos 7 pecados. Então, tudo que você fez ali de desobediência aos 10 mandamentos ou de inclinação a um dos 7 pecados, que nós temos a concupiscência, que é a tendência ao pecado, o que você fez ali, arrependam-se. A gente está finalizando com a questão da salvação das almas, viu? Então, Pedro, primeiro Papa e tudo, respondeu o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja o quê? Batizado. Batizado no Espírito Santo, batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo que Jesus Cristo nos deixou, que purifica e santifica, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo. Acompanha meu raciocínio. Se a nossa alma, que é o que a gente tem de mais íntimo, ela tem a vocação espiritual, nós somos seres espirituais também, ok? Somos seres espirituais. Mas, se a gente se arrepender dos nossos pecados, formos batizados em nome de Jesus, a gente vai obter o perdão dos nossos pecados e a gente vai receber o dom do Espírito Santo. Nós somos espirituais, mas existe o Espírito que é criador de tudo, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que é o maior de todos. E se a gente ficar nesse caminho do arrependimento dos nossos pecados, do batizado no nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão desses nossos pecados, a gente vai receber o dom do Espírito Santo. Sabe quando você vai lá, se confessa, que você fica leve, que as pessoas às vezes encontram você e falam: nossa, mas você tá diferente, nossa, mas você tá assim, por quê? Porque você abriu a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito, o principal Espírito. Nós somos espirituais, mas o Espírito, ele tá agindo em você. Gente, quando a gente entende a composição do nosso ser, tá? Fechando.
entendemos a composição do nosso ser, corpo e alma. O corpo se consubstancia em matéria. A alma, a substância, é o espírito, né? O que a gente tem mais de sagrado é a nossa alma e mais de semelhança de Deus. E aí o Espírito Santo, ele tá sempre querendo agir. Se a gente se arrepende, se a gente busca ficar afastado dos pecados, se a gente tem o batismo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente recebe? A gente recebe os dons do Espírito Santo. Eu tô fazendo assim porque parece uma água jorrando, é a imagem que me vem na cabeça assim agora, ó. Uma imagem assim, ó. A água jorrando, tá bom? Então é isso. O Espírito Santo de Deus, ele tá sempre presente. Sempre. O que a gente faz quando a gente faz uma oração, que os estudiosos da teologia eles chamam de oração centrante, que é quando a gente faz o vinho do Espírito Santo, quando a gente entra em oração, a gente está fazendo o quê? A gente está só tornando o nosso ser sensível ao Espírito Santo, a essa presença constante dele, tá bom? Então é isso, gente. Não esqueçam, por favor, composição do nosso ser. Lembre-se de todas as passagens que eu citei aqui para vocês hoje. A composição do nosso ser é corpo e alma. A nossa alma, ela tem a vocação espiritual, né? E a nossa alma, ela é a substância da nossa alma é o espírito. Então, os anjos são espíritos, Deus é espírito. Então, nós temos nosso corpo, a substância é a matéria. Nosso corpo, nesse momento que nós estamos vivos, ele é sacrado da nossa alma, né? Se a gente tem mais semelhança de Deus, a gente está sendo sacrado do Espírito Santo nesse momento, né? Principalmente se a gente está se afastando do pecado e tudo mais. Ai, gente, é muito lindo isso. Eu queria ficar falando horas aqui com vocês, mas eu preciso encerrar aqui, porque é muito lindo, principalmente Deus nos amar tanto, nos criar por amor e para amor, que pegou seu filho unigênito e colocou nessa manifestação de corpo e matéria. Ele ressuscitou depois e tudo mais, mas assim, sabe? É um amor que a gente nunca vai entender. Como eu sempre falo pra vocês, a impressão que eu tenho é que Deus vê assim, ó, tipo, grandão assim, e a gente vê aqui. Então a gente nunca vai entender. Você tem noção? Pra quem é pai e mãe aqui, que ama muito os filhos, eu não sou ainda, mas, por exemplo, amo muito meus pais. Então, assim, é um amor desse multiplicado por muito, minha gente, né? Então, que o Espírito Santo de Deus, ele habite cada vez mais em vocês, né? Em todos vocês. Cada vez mais a gente esteja bem sensível a essa ação do Espírito Santo. Deixa ele jorrar. Vamos fazer tudo o que nosso Senhor nos ensinou nessas passagens aqui. Ele falou, creia, né? Quem crê e for batizado. Quem crê e for batizado, quem crê e pedir remissão dos pecados, porque um momento, como a gente está meditando, principalmente nesse mês, né, de novembro, vai ter um momento que nosso corpo e nossa alma, nossa composição do ser vai ser separado, que é o momento da morte. Mas a nossa alma é eterna, como diz lá em Mateus, né? A gente tem que ter medo do que deixa o nosso corpo e a nossa alma padecer no inferno. Mas o que mata o corpo, tem coisas que matam o corpo, mas não pode matar a alma, certo? Com esse amor imenso é o que eu desejo para vocês nesse começo de semana, que o Espírito Santo de Deus, ele haja cada vez mais no coração de vocês e que a gente possa lembrar sempre nossa composição do ser, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma, tá bom? Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma. E vamos amar, porque nós somos criados por amor e a gente tem que amar muito os nossos irmãos também, né? Vamos estar sempre lembrando desse corpo místico de oração que nós estamos sempre juntos, né? Por amor, tá bom? Tô muito feliz por hoje, tô sentindo uma alegria muito grande e eu agradeço vocês que acompanharam agora, quem vai acompanhar depois também, que o Espírito Santo abençoe, tá bom? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Que Maria passe na frente e nos proteja. Amém? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Pra gente ir voltando aos poucos, eu vou deixar a música que tava no começo, tá bom? Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Quero ouvir. Como é bom sentir